que bênção poder dedicar tempo daqui para frente, em alguns sábados até o fim do ano, para conhecer mais aprofundadamente a palavra de Deus, né? Que coisa maravilhosa. Eu costumo dizer o seguinte, que se Deus existe e Ele se revelou neste livro, não tem coisa mais importante do que estudá-lo. Concordam comigo? Vou repetir, se Deus existe, isso já é tremendo, né? Se Deus existe e Ele se revelou de alguma forma, e nós cremos que foi de modo especial neste livro, não tem livro mais importante para nós estudarmos do que a Bíblia. Há muitos bons livros publicados aí ao longo da história por seres humanos. Agora imagina se você descobre que há um livro que foi também escrito por seres humanos, mas que, no entanto, quem os usou para escrever foi o próprio Deus. A gente teria coragem de deixar esse livro na gaveta, na estante, ou só ali em cima da mesa enfeitando a sala, na mesa da sala de estar? Eu acho que não teríamos coragem de fazer isso, né? Então o que temos que ter é realmente a certeza de que esse livro foi escrito por Deus. Usou pessoas, mas o autor por trás deles é o próprio Deus. Antes, porém, vamos pensar um pouquinho nessa palavra aí do curso, né? Não essa palavra que está na tela, que eu estou aproveitando aqui uma apresentação de uma outra série que eu fiz, mas o tema é aquele que foi anunciado. Podemos confiar na Bíblia? Teologia, biologia, vamos começar com outras áreas do conhecimento. Biologia, essa ciência estuda o quê? Bios, logia ou logia, estudar vida, bio, vida, beleza. Psicologia, estuda o quê? A psique, né? Psicologia ou logia, estuda a psique. Antropologia, antropós do grego quer dizer ser humano, ser humano. Então, antropologia, estuda o quê? Ser humano. Sociologia, odontologia, temos aqui na nossa igreja dentistas, né? E várias áreas aí do conhecimento que tem essas duas palavrinhas gregas juntas, que tem que ver então com o estudo de alguma coisa. Theos, o que é isso? Theo ou theos, Deus. Então, teologia ou teologia estuda o quê? As coisas relacionadas com Deus. Digam para mim, se Deus existe, tem alguma ciência mais importante que essa? Não. Tanto que por muito tempo ela foi tida ou considerada como a rainha das ciências, né? A mais importante das ciências. Se Deus existe, não tenho dúvida nenhuma de que essa seja realmente a ciência mais importante. Parabéns, porque você se matriculou num curso que vai te dar conhecimentos ou aprofundar os seus conhecimentos já existentes naquela que é a ciência mais importante, ou a área de estudos mais importante. Abra sua Bíblia, se você a trouxe aí, ou então acesse no seu celular. Aliás, vir para um curso de teologia sem a Bíblia é vir desarmado para a guerra, né? Então, daqui para frente, se você não trouxe, nas próximas, venha armado, né? Venha com a sua ferramenta de trabalho. E se você não tem aí a Bíblia impressa, você pode acessar no celular. Um abraço para os amigos que estão acompanhando esta aula também pelas redes sociais da igreja. Você está convidado a acessar, a abrir a Bíblia conosco aqui, em João, capítulo 5, no verso 39. João 5, 39. Eu vou ler os dois, 39 e 40. Eu estou usando aqui a tradução, ou a versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Alguns devem ter aí a Almeida Revista Atualizada, alguns devem ter a Bíblia, a linguagem de hoje. Você sabe que são versões ou traduções que usam palavras um pouco diferentes, algumas são mais contemporâneas, mas o texto base é o mesmo, né? Antigo Testamento hebraico, Novo Testamento o grego koiné, o grego popular no tempo lá dos apóstolos. Talvez as palavras sejam um pouquinho diferentes, mas você vai perceber que a ideia é exatamente a mesma. Aqui é Jesus conversando com alguns fariseus. Fariseus, no tempo de Cristo ali, eram justamente aqueles que ficavam responsáveis pela teologia, né? Eram os líderes judaicos, eram os ensinadores das Escrituras. Infelizmente, nem todos aceitaram Jesus como Messias, alguns aceitaram,
Nicodemos, José de Arimateia e outros cujo nome não é mencionado. Mas aqui Jesus está tendo um diálogo, um certo embate com alguns fariseus, e ele diz assim para eles: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter a vida eterna. Olha que paradoxo. O que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês, fariseus, examinam a Bíblia, as Escrituras, e vejam que Jesus não os recriminou por isso. Na verdade, isso é correto, né? Vocês estão corretos nisso. Vocês examinam as Escrituras porque entendem que nelas está a vida eterna. Correto? Contudo, então Jesus destaca agora aqui o paradoxo, né? No entanto, vocês não querem vir a mim, que sou a vida eterna. E as Escrituras que vocês examinam testificam de mim, disse Jesus. Esse é o paradoxo. Eles examinavam a Bíblia, mas estavam deixando de reconhecer que o personagem principal da Bíblia, quem é? Jesus. Então, queridos, teologia é algo maravilhoso de se estudar. Mas se você não tiver o foco correto, vira uma ciência sem sabor, insípida. Tem até ateus que estudam teologia. Sabiam disso? Interessante, não é? Tem pessoas que não creem naquilo que estão lendo, mas entendem que é uma história, que é um objeto de estudos, como se fosse um pedaço de osso, no caso de arqueólogos, né? Como se fosse um dente, para mencionar aqui os nossos amigos dentistas, né? Um objeto de estudos. Mas quando você entende que esse objeto, ele aponta para um ser criador, vivo, redentor, que quer ser seu amigo, aí essa ciência fica colorida, maravilhosa, inigualável. Isso é teologia para nós, adventistas do sétimo dia. É uma forma de nós conhecermos cada vez mais o nosso Deus, nosso Salvador, Jesus Cristo. Ela fala sobre Jesus, ela aponta para Jesus. Então, se você ler a sua Bíblia com esse objetivo, vai ser uma experiência maravilhosa. E nós queremos que esse curso traga essa experiência para você. Combinado? Vamos ver aqui temas fantásticos, vamos nos aprofundar em Daniel, Apocalipse, outros temas específicos da Bíblia, mas sempre tendo como alvo Jesus Cristo. Ele é o centro das Escrituras. Por isso que ele disse: e são elas que de mim testificam. Ok? Deus existe? O que você acha? Se um ateu lhe perguntasse: amigo, você crê que Deus existe, mas por que você crê nisso? Você tem evidências disso? Você vê Deus? Que evidências te fazem pensar que Deus realmente exista? Eu já me perguntei isso no passado, nem sempre fui um criacionista, né, como tem essa palavrinha na tela. Criacionismo é justamente essa ideia de que há um Deus criador. Isso é o criacionismo, né? O oposto disso é evolucionismo, a vida evolui, ela surge. Então há um grupo que crê que a vida pode aparecer na Terra, e há um grupo que crê que a vida foi criada na Terra, no universo, na verdade. Mas que evidências você tem de que realmente alguém criou isso? De que há um Criador? Bom, primeira coisa, né? Do nada, nada provém. Concordam? Como pode surgir alguma coisa do nada? Alguns creem dessa forma, e eu creio que têm mais fé do que eu até, porque hoje eu não penso assim. Eu creio que tudo existe porque alguém projetou. E projetou, como é que eu posso falar que projetou? Porque você tem muitas evidências sobre isso, né? Quando as pessoas estudam, por exemplo, cosmologia, astronomia, ciências que têm que ver com o universo, elas percebem que existe um ajuste fino. Para você ter uma ideia, se a gravidade, vamos pegar essa força aí, né? A gravidade, que mantém os corpos com maior massa atraindo os de menor massa. Sol atrai os planetas do sistema solar, eles ficam girando em torno dele, nunca se chocam, é uma órbita perfeita. Isso já é maravilhoso, né? Bem, se a gravidade fosse um pouquinho mais fraca, não haveria estrelas, ou pelo menos não estrelas grandes o suficiente para abastecer com energia sistemas solares como o nosso. Mas se ela fosse mais forte, as estrelas seriam tão grandes que talvez se tornassem buracos negros e não haveria como ter vida também no universo. São percentuais mínimos que eu estou falando aqui, coisa de
nenhuma casa decimal. Força de atração, força que mantém as moléculas estáveis, força atômica, todos esses parâmetros que mantêm a nossa realidade, eles são finamente ajustados. Se os parâmetros fossem modificados, a realidade desapareceria, você se desentregaria, e eu também. A pergunta é, como esse universo pôde surgir de modo tão afinado para conter vida? Ou será que do caos pode haver ordem? É o contrário, né? A desordem, ela surge facilmente, né? Agora, do caos aparecer ordem, não existe nenhum processo conhecido que faça isso. E se a gente pensar na vida, nas células, por exemplo, né? A gente chama de argumento do design, né? Argumento teleológico, de telos, que tem que ver com propósito, uma intencionalidade. Esse argumento tem convencido muitos ateus a abandonar a descrença, porque quando você estuda a vida, você percebe que existe um código. Cada célula que você tem um DNA ali, aquele novelinho, né? Aquela dupla espiral ali, aquela dupla hélice toda enovelada dentro de um núcleo celular. Aquilo ali tem desenrolado, tem uns 2 metros, cada célula. Você é uma biblioteca ambulante, vamos resumir assim. A pergunta é, se existe um código, existe também um codificador? Se existe um design, existe um designer. Então, tudo aponta para a existência de um criador inteligente. Pena que eu não tenho tempo de falar desse assunto, porque é outro assunto que me encanta, né? Estou só introduzindo aqui o assunto para a gente realmente entrar na Bíblia, né? Isso que eu falei até aqui, a gente chama de revelação natural de Deus. Você olha para uma planta, você olha para um animal, você olha para o universo, você olha para a natureza que te rodeia, você vê marcas, você vê digitais, você vê evidências de um Criador. Então a gente chama isso, tecnicamente, de revelação natural. Mas convenhamos, a natureza por si só também traz algumas mensagens um pouco truncadas, confusas. Por exemplo, você olha para uma planta bonita, uma roseira, você vê ali a rosa tão bonita, mas abaixo dela tem espinhos. Como assim? Por que isso? Você vê vida, mas também vê doença, vê morte, vê animais comendo outros, né? Predadores comendo, se alimentando de outros seres, de outros animaizinhos. Isso não parece combinar com o caráter de um Deus que, segundo os cristãos, é bom. Então a revelação natural, por causa do pecado, que é um outro assunto que veremos aqui no nosso curso mais adiante, que é como entender a existência do mal em um universo criado por um Deus bom. A Bíblia traz respostas para isso. Por isso que ela é importante também. Porque a revelação natural nos mostra que há um Criador, mas não dá muitas informações sobre como é esse Criador, principalmente depois do pecado, porque há uma mensagem truncada. E Deus então usa outra revelação, que nós então chamamos tecnicamente de revelação especial, que é a Bíblia. E aqui nós entendemos, por isso que há maldade nesse mundo. Deus é amor, mas aconteceu alguma coisa aqui no processo, na história, que causou uma ruptura em seus planos. Mas Ele vai resolver isso. Então a Bíblia vai trazendo luz, vai cobrindo lacunas. E aí quando você junta o conhecimento advindo da revelação natural com o da revelação especial, você tem uma visão completa, ou mais completa possível, tanto quanto nossa mente consegue apreender, né? Dessa realidade, dessa história, de quem nós somos e de quem é Deus. Não é maravilhoso isso? Esse aqui não vai ser um curso de ciências naturais. Você pode buscar esse conhecimento, tem livros da CPB que tratam disso, tem bons vídeos e em bons canais que falam sobre a ciência natural, sobre esses argumentos que eu acabei de apresentar para vocês aqui rapidamente. Esse curso vai focalizar a teologia a partir da revelação especial de Deus. Então nós vamos mergulhar na Bíblia, na palavra, e entender a partir dela aquilo que pode ser compreendido com nossa mente finita, ok? Agora vem a pergunta desta aula. Mas nós podemos confiar na Bíblia? Será que aquilo que está registrado nesse livro aqui realmente é confiável? Eu posso confiar a minha vida, a minha existência, as orientações que estão contidas nesse livro? Existem outros livros de tradição religiosa, como por exemplo o Alcorão,
Existe lá o livro de Mormon, existe o Bhagavad Gita, existem outros livros de tradições religiosas. Por que a Bíblia deve ser tida como um livro singular e acima de todos esses? Não é muita pretensão dos cristãos e dos judeus? Será que a Bíblia tem credenciais suficientes para nos fazer entender, crer e aceitar que ela seja de fato a palavra de Deus revelada? Vamos mergulhar nessa questão? Estão preparados? Atenção, hein? Depois tem o quiz. E o quiz vai ser a forma de nós avaliarmos a presença e também se o professor foi bom. Porque se vocês responderem errado o quiz, eu vou ser demitido. Então, fica atento aí, tá bom? Vamos analisar a Bíblia só de um ponto de vista inicialmente aqui. Clica para mim no teclado só para dar uma destravadinha ali. Só clicar no avançar, daí ele vai. Ou aqui, pronto. Não, acho que avançou demais aqui. Aqui. Tem um infográfico aqui interessante que mostra o seguinte: ainda que a pessoa não cresce que a Bíblia é um livro sobrenatural, em grande medida, né? Ainda que a pessoa não cresce que a Bíblia é a palavra de Deus, ela teria que admitir que a Bíblia é um livro fantástico, um livro incrível do ponto de vista histórico, geográfico, no que diz respeito às informações que ela traz da cultura, das culturas, né, que ela menciona. Veja só, primeira coisa, a Bíblia foi escrita no intervalo de cerca de 1.600 anos. Portanto, é um compêndio que traz muita história, muita cultura, né? 1.600 anos de história. Quanta coisa está contida aqui nessas páginas, né? Além disso, ela foi escrita em 3 continentes, né? África, Ásia e Europa. Quanta riqueza, repito, cultural contida em suas páginas. Ela foi escrita por cerca de 40 autores diferentes. Isso já é uma evidência interna bastante interessante. Veja só. Imagine que eu pedisse para vocês aqui escreverem cada uma redação, um texto sobre, digamos, o amor. Será que os textos sairiam parecidos? O que vocês acham? Dificilmente, né? Mesmo que nós aqui todos sejamos de uma mesma geração, de um mesmo país, a maioria pelo menos, falamos o mesmo idioma, fomos criados, né, numa cultura muito parecida, alguns do sul, outros do norte, nordeste, mas, enfim, estamos dentro de um mesmo país. Ainda assim, nossos textos teriam grandes diferenças. Agora imagine pessoas que nunca se conheceram. Vamos pegar aqui 2 exemplos. Moisés, primeiro autor da Bíblia, né? O Pentateuco, os 5 primeiros livros, e Jó são dele, ele escreveu, lá para 1500 a.C. Moisés escreve seus livros. Vamos pegar o último então, João, que escreveu o Evangelho, as 3 cartas e o Apocalipse, vivendo já quase ano 100 depois de Cristo, 1600 anos então de intervalo. Quais seriam as probabilidades de que Moisés, que cresceu na cultura egípcia, viveu na terra de Midian, e João, que cresceu no Império Romano, 1600 anos depois, um pescador, um general, um homem muito preparado, que ia ser talvez até o futuro faraó, e lá o pescador simples, humilde, que usava até um grego muito simples. Quais seriam as probabilidades de que esses 2 aqui, escrevendo textos sobre o mesmo assunto, escrevessem coisas tão harmônicas? Pequenas probabilidades, né? Chances muito pequenas disso acontecer. Mas quando você pega ali Apocalipse e Gênesis, compara, você vê que há uma harmonia total. E isso por toda a Bíblia. Você nunca vai ver um autor dizendo o céu é vermelho e o outro dizendo que o céu é azul. Um falando de Deus de uma forma, um dizendo que Deus, sei lá, é apenas uma pessoa, e outro dizendo que são 3, né, que é o tema da Trindade, que é um tema também apaixonante. Você perceberá, e quem já leu a Bíblia toda, de capa a capa, já percebeu isso, já fiz isso várias vezes, uma harmonia interna fantástica. Mesmo levando em conta que foram 40 autores com culturas, épocas tão diversas. Você tem Salomão, o homem mais sábio que já pisou neste planeta. E você tem Pedro, um pescador rude, simples. Você tem boiadeiros, você tem pessoas tão diversas, tão diferentes. O estilo é diferente porque Deus respeita o estilo do autor.
mas a mensagem que perpassa as páginas é a mesma. E realmente, né, o tema central é Deus buscando salvar a humanidade. Deus interagindo com o ser humano. E essas histórias foram registradas para nós, para o nosso benefício. Um livro tão antigo e que fala à nossa mente e ao nosso coração ainda hoje, aqui no século 21. Isso é impossível se fosse apenas humano esse livro, né? Então a Bíblia realmente, do ponto de vista apenas analisando assim só logicamente, né, a coisa, já percebemos que é um livro muito valioso, muito precioso, muito incrível, né? 3 idiomas foram usados para escrevê-la: hebraico, aramaico e grego. Hebraico e aramaico são bem semelhantes, né, como se fosse português e espanhol, mais ou menos isso, e o grego, que eram línguas populares, né, línguas que inclusive estão mortas, o que é uma boa coisa, porque a língua original da Bíblia ela foi fixada no tempo e ficou assim. Verdades eternas escritas desse jeito, tem que ser assim mesmo, né? As traduções é que vão mudando com o tempo, porque a língua portuguesa, a língua inglesa, a língua francesa são dinâmicas, né? Mas a língua original da Bíblia, o hebraico, o aramaico e o grego ali, as línguas originais, elas foram fixadas na história, registraram as verdades e ficaram desse jeito. Isso é muito bom. Depois eu vou comentar por que Deus mandou que Moisés escrevesse em hebraico, sendo que Moisés conhecia mais, era o egípcio, né? Isso já é um milagre interessante, depois comentaremos isso, tá bom? Tem um livro que eu li um tempo atrás, achei bem interessante, e você vai perceber que ao longo desse curso a gente vai soltando algumas dicas, né, de leitura. Para esta aula aqui, eu já recomendaria para vocês, por exemplo, o livro do Dr. Rodrigo Silva, da CPB, Escavando a Verdade. Um livro muito bom. E tem um outro que eu coloquei também, depois no quiz, vocês vão ver, mais recente, que a CPB lançou sobre confiança na Bíblia. Está lá a indicação, fica a sugestão para vocês, tá bom? Esse aqui, quem quiser depois ler também, é bem curioso. Na verdade, é uma ficção. O autor é um teólogo e ele criou uma história como se o Sócrates tivesse aparecido, por algum motivo, no século 20. E aí o Sócrates, aquele grande filósofo grego, se matricula numa escola de teologia, que o autor chama de Harvard. Faz uma paródia aí com Harvard, né? E aí Sócrates, que obviamente viveu antes de Cristo, né? Ele começa a ouvir falar de uma tal de Bíblia, escrituras sagradas, e ele não conhecia aquilo, né? Aí Sócrates era um homem muito curioso, né? Queria sempre aprender. Ele, à tarde, no fim das aulas, ele vai na biblioteca, pega emprestado uma Bíblia e passa a noite lendo o Antigo Testamento, devorando. Quando ele chega na sala de aula, no dia seguinte, ele pergunta para os colegas: vocês já leram o Antigo Testamento? E os colegas que se achavam cristãos, né? Uma sociedade dita cristã, acharam a pergunta estranha, porque, sim, Sócrates, a gente conhece o Antigo Testamento. Tem histórias bonitinhas lá, né? Da Arca de Noé, Davi e Golias. Sabe aquele cristão que conhece porque já ouviu falar, mas nunca leu a fundo, né? Tem muita gente assim, né? Sim, a gente conhece. A Bíblia é um livro de sábios orientais, que traz muitas histórias e lendas. Aí o Sócrates acha isso estranho e pergunta: mas peraí, será que nós lemos o mesmo Antigo Testamento? Porque eu li várias vezes os autores dizendo: esta é a palavra de Deus. Deus me concedeu a palavra. Então não pode ser apenas um livro de tradições, um livro de histórias, um livro de sábios orientais, porque eles se assumem como profetas, como mensageiros de Deus. Ou você aceita o que o livro diz sobre si mesmo, ou você o rejeita, como coisa de louco. Bom, aí na noite seguinte o Sócrates passa horas e horas lendo o Novo Testamento. No dia seguinte ele chega na sala de aula ainda mais, assim, como eu diria, uma palavra melhor do que estupefato. Não é bem, pode ser empolgado também, né? Assim, espantado com o que leu, e ele pergunta para os colegas: vocês já leram o Novo Testamento? Ô Sócrates, nós somos cristãos, a gente conhece Natal, essas coisas aí de religião, sabe, cristão nominal, né? Tá, então eu pergunto para vocês, meus colegas, quem é Jesus para vocês? Jesus? Bom, Jesus foi um grande mestre, um grande profeta, mas só isso? Foi até um revolucionário. Será que nós lemos o mesmo Novo Testamento? Porque eu li ontem à noite sobre esse Jesus e ele disse que ele é Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou.
Ele também fez uma oração em João 17, olha como Sócrates é bem aplicado, né? João 17, em que ele fala assim: Senhor, Pai, glorifica-me contigo com aquela glória que eu tive contigo antes de haver mundo. O Apocalipse fala que ele é o alfa e o ômega, é o primeiro e o último. Então esse Jesus é Deus. Como que ele pode ser apenas um profeta, apenas um sábio? Ou você aceita Jesus pelo que ele disse que ele é, ou você aceita a Bíblia pelo que ela diz que é, ou você rejeita tudo isso como loucura. Porque nunca um profeta, e Sócrates tinha acabado de ler o Antigo Testamento, nunca um profeta disse sobre si mesmo ser Deus. Nunca um profeta disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, mas Jesus falou isso. Ou ele é, ou você joga fora esse livro, porque é maluquice o que está ali. Percebeu? Quando o assunto é cristianismo, Bíblia e Jesus, não há meio termo. Não dá para você considerar o cristianismo uma religião bonitinha como outras. O cristianismo é a religião do Deus vivo, do profeta, do Messias, aí eu tiro as aspas porque é o Messias, do Messias que disse de si mesmo, eu sou Deus. Percebeu a diferença? Não dá para dizer que a Bíblia é mais um livro de tradição religiosa, porque ela assume para si mesma a credencial de palavra de Deus. E se essa aqui é a palavra de Deus, um outro livro que diz coisas diferentes não pode ser a palavra de Deus. Como é que eu posso aceitar coisas que são tão contraditórias? Lá no livro do Maomé é dito que Jesus é só um profeta. No livro da Bíblia é dito que Jesus é Deus. E agora? Quem tem razão? Como é que pode estar tudo certo, percebeu? Já notou como a teologia é uma área tão importante, tão necessária, para você saber realmente qual é o caminho? É por aí que a gente vai, né? Sócrates e Jesus, um livro bem interessante, bem curioso. Para quem acha que cientistas não podem ser cristãos, eu quero citar aqui o maior de todos, na minha opinião, Isaac Newton. Isaac Newton, eu falei de gravidade agora há pouco, né? Foi ele que pesquisou essa coisa de gravitação universal, da gravidade. Ele investigou as leis da ótica, filosofia. Era um tremendo de um crânio, como a gente diz, né? É um dos homens mais sábios que já pisaram sobre a Terra. Ele escreveu um livro que, infelizmente, é menos conhecido nas faculdades por aí. Estudos sobre Daniel e Apocalipse. Está aí na tela a capa original. Nesse livro, Newton diz o seguinte: a autoridade dos imperadores, reis e príncipes é humana. A autoridade dos concílios, sínodos, bispos e presbíteros é humana. Mas a autoridade dos profetas é divina e compreende toda a religião. Quem disse que cientistas não podem ser cristãos? Galileu Galilei era cristão, Copérnico era cristão, Blaise Pascal era cristão e o grande Isaac Newton também. E dedicou muito tempo ao estudo das profecias bíblicas, né? Então, estamos em boa companhia, com certeza, né? Aqui tem uma foto, nós visitamos, o pastor Vinícius estava lá também nesse grupo, né? Alguns anos atrás, alguns lugares ali históricos para a Igreja Adventista nos Estados Unidos, e um desses lugares, que para mim foi muito significativo, foi o cofre, o Lucas, né? Também estava lá conosco, né? Foi uma viagem realmente muito emocionante. Visitamos o cofre da biblioteca da Universidade Andrews, lá nos Estados Unidos. E eu fiquei empolgado porque eu sabia que naquele cofre havia um manuscrito muito especial de 300 anos com a caligrafia de Isaac Newton. Foi escrito por ele. Aí eu pensei, estávamos ali com um guia, né? Eu pensei, eu vou pedir. O não é garantido, né? Posso tirar uma foto segurando esse manuscrito? Aí ele falou, pode. Cuida, hein? Cuidado. Aí está ali, segurando, né? E lá atrás de mim tem um quadro do Tiago White, olhando para mim, sério, assim, ó, cuida desse negócio aí, toma cuidado, né? Então realmente foi algo assim bem especial, poder segurar um manuscrito tão significativo de alguém que pesquisou a Bíblia tão a fundo como foi o caso de Isaac Newton, ok? Abra sua Bíblia mais uma vez agora em João 17:17. Vamos ver o que Jesus diz a respeito da Bíblia. Para Jesus, que para mim é a suprema autoridade teológica, obviamente, né? Jesus, Deus encarnado, como ele considerava a palavra de Deus. João 17,
17. Encontrou? Você em casa aí já localizou na Bíblia também? Olha que interessante. É Jesus falando, tá? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não sei se você já se perguntou alguma vez o que é a verdade. Existe verdade? Numa sociedade relativista como a nossa, as pessoas dizem assim, né? Ah, cada um tem a sua verdade. O que importa é ser feliz. Ah, eu não aceito isso. Eu sempre fui mais curioso do que isso. E eu sempre pensei, ora, como que A pode ser verdade e B também, sendo que B é diferente de A? Como que cada um pode ter sua verdade se elas são muitas vezes tão diferentes? E se há uma verdade absoluta, ela tem que ser ela, e as demais acabam sendo excluídas por essa verdade. Ou é Jesus e a Bíblia, ou não temos mais nenhum terreno sólido para construir nossa casa, nossa vida, né, nosso caráter e tudo mais. É o terreno, ali a casa sobre a rocha, né? Então, para Jesus, a questão é essa. A Bíblia é a verdade. Por quê? Porque ela fala dele que é a verdade. Não foi ele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? E não é a Bíblia que testifica dele, portanto a Bíblia também é a verdade. Porque fala dos ensinamentos de Jesus revelados por meio dos apóstolos e dos profetas. Para nós também é assim, tá bom, gente? Já vou adiantando para vocês. Nós cremos numa verdade absoluta. E para nós é a Bíblia. Sabe o que é estranho? E você pode até tentar fazer essa experiência um dia, quando você encontrar um relativista. Se a pessoa chegar para você e falar assim, você é cristão? Então você crê que existe uma verdade? Você sabia que não existe verdade absoluta? Amigo, você é antiquado. Não existem verdades absolutas. Sabe como é que você responde? Com uma pergunta. Pergunte assim para ele, e essa que você acabou de falar, é uma verdade absoluta? Pensa na situação difícil em que ele se colocou. Saia justa. Porque se ele falar assim, bem, o que eu falei é, então você acabou de me provar que você crê que existe sim verdade absoluta, ainda que seja a sua. E se ele, espertinho, quiser escapar dessa dizendo assim, bem, o que eu falei também pode ser que não seja verdade. Então, meu amigo, você está dando abertura para eu pensar que pode ser que exista uma verdade absoluta. Porque nem o que você falou é verdade. Gente, sabe o que os relativistas querem dizer na verdade? É o seguinte, acompanha. Não existem verdades absolutas, exceto a verdade absoluta de que não existem verdades absolutas. Pegou? Vou tentar resumir um pouquinho. Não existe verdade, a não ser a minha. Porque eu creio que não há verdade. Ou seja, você é uma contradição ambulante. Pronto. Né? Então, não responda, pergunte para ele. Não existe? E o que você falou? É verdade? Pronto. Vamos agora rapidamente fazer uma análise que nem deveria ser feita, mas eu gosto de fazer porque algumas pessoas precisam. Será que a Bíblia, se fosse submetida ao crivo da ciência, da boa ciência, ela passaria no teste? Não é preciso, por quê? Porque é óbvio que o Deus que criou a natureza, a revelação natural, é o Deus que criou a Bíblia, a revelação especial. Então as duas têm que estar em harmonia. Se não estão, é porque a pessoa não entendeu a teologia ou ainda não entendeu a natureza. Porque quanto mais estuda, mais percebe que elas se aproximam. E dão as mãos, na verdade, né? Dão-se as mãos. Eu chamo isso, no meu livro História da Vida, que eu também recomendo a vocês, tem um capítulo lá só sobre a Bíblia, é da CPB também. Eu chamo de antecipações científicas na Bíblia. Eu acho isso bem interessante. A Bíblia não é um livro de ciências, não é esse o propósito, é um livro espiritual. Mas quando ela trata de temas, ainda que de raspão, né, tangenciando, quando ela trata de alguns temas científicos, ela acerta em cheio e se antecipa em séculos e até milênios. Querem alguns exemplos? Primeiro, lá em Jó, quem escreveu mesmo? Moisés. Portanto, quanto tempo antes de Cristo? 1.500 anos antes de Cristo. 3.500 anos atrás, tá? Em Jó 26:7, está escrito que Deus suspende a terra sobre o nada. Para nós hoje é uma coisa tão óbvia, né? Porque tem até foto, né? Lá da Lua, fotografaram a terra e ela está lá, suspensa, no nada, no vácuo. Nós temos evidências materiais disso. Satélites,
Já foram homens para o espaço, o primeiro foi o russo, né? Yuri Gagarin. E quando estava lá em cima, ele que era ateu, disse, é azul, a Terra é azul, né? Bem, agora, quando Moisés escreveu isso, ele poderia ter sido debochado, muito criticado, porque na faculdade em que ele estudou, vamos pensar, ele estudou na Federal do Egito, né? Na UFE, Universidade Federal do Egito. Na universidade em que ele estudou, os sábios da época ensinavam que a Terra era plana. Hoje tem alguns querendo trazer essa ideia de volta, né? É uma coisa muito estranha. Ensinavam que a Terra é plana, seria plana, apoiada sobre colunas, que tinha que ter uma base sólida, afinal de contas, né? E se você perguntasse, as colunas? A gente não sabe também tudo, né? Estamos pesquisando ainda. Ali estava a Terra. Aí quando Moisés vai escrever a Bíblia, 40 anos depois de ter vivido no Egito, Deus disse assim, esquece tudo isso aí, é bobagem. Escreve aí, Deus suspende a terra sobre o nada. E hoje a gente sabe que é um fato, né? Tanto tempo atrás já se sabia, ou pelo menos aqueles que liam a Bíblia, né, que a terra está flutuando, né, está pairando sobre o nada. Isso é incrível para mim, né? Para os egípcios a terra estava apoiada sobre 5 colunas. Então, para eles era uma revelação muito estranha. Moisés deveria ter sido, se ele estivesse escrevendo no Egito ainda, né? Deveriam ter criticado, debochado dele muito por causa dessa afirmação. Outra, lá em Jó 28, 25, está escrito que Deus regula o peso do vento, o peso do ar. Aí eles iam internar Moisés. Porque, como assim, meu amigo? O ar tem peso? Olha aqui, né? Passar a mão no ar, né? O ar tem peso? Não tem nada. Olha aqui. Só em 1643, um italiano chamado Torricelli inventou um aparelhinho chamado barômetro, que mede o que mesmo? Pressão atmosférica, que em outras palavras é o quê? Peso do ar. Primeira vez na história que, de forma material, né, mensurável, o ar foi pesado. Pressão atmosférica. Mas já estava lá em Jó, muito, muito tempo atrás. Será que Moisés tinha como saber que a Terra flutua no espaço? Moisés tinha nave espacial? Moisés tinha satélite espacial? Moisés tinha como saber que o ar tem peso? Moisés tinha barômetro? Como que ele escreveu isso na Bíblia? Isso chama revelação. O Criador dessas coisas revelou para ele. Outra incrível, Levítico, também de Moisés, 13:46. Quando se percebia que uma pessoa tinha uma doença contagiosa, lepra geralmente era uma forma de se referir a várias doenças contagiosas de pele, né, que apareciam, né? Então, se ela tivesse uma doença tipo lepra, vá lá, ela tinha que ser separada do acampamento, ficar lá fora, né, numa tenda separada, até que essa doença fosse resolvida, fosse curada. O sacerdote, não havia médicos na época, o sacerdote iria fazer um exame ali. Não, você pode voltar para o convívio. Como que a gente, está na tela até, não precisa nem perguntar, né? Mas como que a gente chama isso hoje? Hoje, já há um bom tempo. Quarentena, né? O isolamento, o lockdown, né? Que virou a gente passou a usar na pandemia, né? Sabe, no século XIV, por ali, milhões de pessoas morreram na Europa de peste negra, peste bubônica, justamente porque não praticavam isso. Não havia esse conceito, ou havia se perdido, né, pelo menos, de isolamento, quarentena. Os médicos, na época, não tinham noções de que havia vírus, bactérias, né, esses elementos aí patogênicos, e um médico fazia lá uma necrópsia, lidava com um cadáver infectado, e faria um parto logo em seguida sem lavar as mãos. Olha que coisa. Era melhor não ir para o hospital, nessa época. E as doenças se espalhavam e milhões foram morrendo, até que começaram a colocar em prática, de novo, esses princípios. E note que na Bíblia você tem muitas regras de asepsia. Quando tocavam num cadáver, eles tinham que se banhar para voltar, né, para o convívio. Quando tocavam em algo impuro e tal, tinha toda uma... parecia um ritual, mas era algo muito higiênico, né, de purificação, de limpeza, de higiene. Quando começaram a aplicar esse conceito, vidas passaram a ser salvas. Essa aqui é fantástica. Talvez a mais delas. Em Gênesis 17, 11, dali para frente, Deus ele chama Abraão para estabelecer com ele um pacto, uma aliança.
E essa aliança seria feita de forma física no corpo dos meninos, né? Com a circuncisão. O órgão da reprodução, né, que traria ali vida, ele passa a ter um símbolo, né? Ali o corte do prepúcio. Mas o estranho é que Deus fala assim para Abraão: Abraão, circuncide os meninos no 8º dia. Se Abraão não fosse amigo de Deus, e a Bíblia chama ele de amigo de Deus, porque ele confiava em Deus, ele poderia questionar talvez: Senhor, por que no 8º dia? Não dá para cortar quando nasce, já está chorando mesmo, já é meio traumático o nascimento ali, já faz essa cirurgia ali e resolve tudo. Por que esperar 8 dias? Mas Abraão não perguntou. Abraão fez, Abraão confiou. Muitos séculos depois, milênios, isso não é uma descoberta tão antiga, o pessoal que estuda, né, biologia, medicina, descobriu que existe uma substância em nossa circulação. No meu livro tem as referências lá todas, né, os artigos que embasam esse entendimento. Existe uma substância chamada protrombina. Juntamente com a vitamina K, ela promove a coagulação do sangue. Na verdade, é uma reação bioquímica em cascata. Vários fatores contribuem para que no finalzinho lá as plaquetas formem uma casquinha. E aqui eu estou tomando um cuidado porque essa igreja aqui é difícil. Tem um monte de médico aqui, enfermeiro. Vai que eu falo uma coisa aqui meio estranha, né? Estou indo bem, por enquanto? As plaquetas fecham, cria a casquinha da ferida e você não morre por hemorragia. A menos que tenha uma doença, né? Nos primeiros dias de vida de um bebê, essa substância, protrombina, está em níveis baixos na circulação. Curiosamente, no 8º dia, ela se eleva, dá um pico de 100%, 110% de protrombina na circulação. Depois, ela estabiliza para o resto da vida. Ou seja, do ponto de vista da coagulação, numa época que não havia recursos médicos, medicamentos, qual o melhor dia para uma cirurgia feita com pedra afiada, sem anestesia? 8º dia. Não é incrível? Como que Abraão sabia disso, hein? Era médico? Tinha conhecimentos de coagulação, de sangue e essas coisas? Agora, pensa na dificuldade para Deus, se é que eu posso dizer assim, se Abraão perguntasse: por que, Senhor? Tem que ser nesse dia. Abraão ia dizer: senta aí, Abraão, vamos conversar. Deus ia dizer: senta aí, Abraão, vamos conversar. Ó, é o seguinte. Na circulação sanguínea, existe uma substância chamada protrombina, que eu criei para funcionar com outros fatores. É uma reação bioquímica em cascata. No fim dela, ocorre a coagulação do sangue. Abraão estaria com os olhos arregalados e já ia perguntar de cara: circulação o quê? Eles não tinham nem ideia do que era circulação sanguínea. Sangue, Abraão, sabe o que é? Sei. Então, acredita em mim. 8º dia. Eu acredito, Senhor. Gente, aqui cabe uma reflexão importante. Mesmo que a gente não entenda algumas coisas que estão aqui nesse livro maravilhoso, se está aqui, se estão aqui, acreditemos. Mesmo que você não entenda talvez alguma coisa que aconteceu na sua vida, mas que foi dirigida por Deus, acredite. Ah, por que eu não posso comer isso, aquilo? Vamos aprender isso aqui nesse curso também. Deus mandou, eu aceito. Ah, por que eu não posso casar assim ou assado? Por que relacionamento com o sexo oposto tem que ser de tal jeito? Deus mandou, aceite. Por que tem que guardar esse dia e não o outro? Por que você quer ser tão teimoso? Por que você não pode ser como Abraão? Amigo de Deus. Senhor, o Senhor mandou, eu obedeço. Essa parte aqui da minha aula talvez fosse desnecessária, porque se nós fôssemos todos amigos de Deus, eu não estou falando para vocês, eu estou dando argumentos para que vocês possam conversar com outras pessoas, porque eu sei que todo mundo aqui é amigo de Deus, né? A gente aqui, todo mundo é teólogo, e teólogo ama teós, ama Deus. Sejamos como Abraão, né? Confiemos, se Deus mandou, se está escrito aqui, é para o nosso bem. Um dia, você saberá por quê, ainda que agora você talvez não compreenda. Abraão nunca soube, já morreu? Um dia ele vai saber. Ah, Senhor, lá no céu, né? Senhor, agora entendi, puxa vida, era o 8º dia mesmo. A gente já sabe, temos esse conhecimento. Estilo de vida. Sabe lá o grande império egípcio, né, com aquelas pirâmides, colunas majestosas? Era tão avançado em muitas coisas, mas no aspecto de saúde, eram bem atrasadinhos.
A expectativa de vida era de 40, 50 anos lá, mais ou menos a idade média, a da Idade Média. O pessoal não vivia muito, não. Quando ficavam doentes, o povão nunca tinha acesso a nada, né? Mas se o faraó ficasse doente, por exemplo, ele ia chamar lá um feiticeiro, queria preparar um remédio para ele. Ele ia pegar um pote, alguma coisa assim, iria misturar fezes de rato com sangue de morcego, dente de burro triturado, fazia uma poção mágica e dava para o faraó tomar. Convenhamos, se o faraó não morresse, não morria mais, né? Com um remédio desse aí. Era magia pura, era crendice, né? Eles não tinham médico, tinham feiticeiros. Ok. Quando Abraão liberta o povo, lá no Êxodo, o leva para o deserto, eles passam a caminhar. Quando Deus mandava parar, paravam, descansavam. Tinha o sábado sagrado, parava o dia inteiro para descansar. Tinha o maná, que tinha todas as propriedades nutricionais necessárias para eles. Tomava água purinha da pedra que Deus dava. Tomava o sol, obviamente, vitamina D. Percebeu? O que eles estavam praticando aqui no deserto? Que a gente chama de 8 remédios da natureza. Davi, quando vai falar da expectativa de vida do povo de Deus, lá nos Salmos, ele fala que o meu povo viverá até 70, 80 anos, depois vem a fase da canseira, porque ninguém é de ferro também nesse mundo de pecado, né? Depois vem um pouco de cansaço. Moisés, com 120 anos, fez alpinismo, sozinho. Subiu o Monte Sinai. Quem já subiu sabe que é bem difícil. E Moisés subiu sozinho lá. Moisés, lá de cima do monte, quando já estava ali o povo para entrar na terra prometida, ele olha e vê toda a terra de Canaã sem óculos. 120 anos. O que acontece, né? Subiu lá o Sinai com 80 e viu sem óculos com 120. 8 remédios da natureza. Funciona ou não funciona? E hoje, será que funciona ainda? Quer uma dica? Põe em prática. Beba água, bastante água, né? Pratique um exercício físico, mas também descanse, boas noites de sono, guarde o sábado, alimentação o mais natural possível, respiração, confiança em Deus, banho de sol. Faça isso, depois me conte o que aconteceu. Você vai ter uma vida muito melhor. Desde sempre foi assim, desde que Deus revelou essa verdade para o povo de Deus, para o povo dele, né? Bem, eu vou ficar por aqui nessas questões, daria para ficar aqui muito mais tempo, porque isso é muito apaixonante. Você vê como a boa ciência confirma a Bíblia. Não que precisasse, mas tem muita gente hoje cética que talvez só creia desse jeito. Então Deus é tão bom que, à medida que a ciência humana foi se desenvolvendo, né, o conhecimento humano foi se desenvolvendo, o entendimento da ciência foi aumentando, as pessoas foram percebendo, os que estão atentos pelo menos, que a Bíblia passa no teste. Que a Bíblia é um livro fantástico, né? Do ponto de vista humano, ainda estamos falando disso, né? O que a arqueologia pode dizer para nós? E agora, de novo, eu estou aqui, né, aproveitando os ombros de gigantes, que o Dr. Rodrigues esteve aqui semana passada, que é um arqueólogo, né? Eu gosto também dessa área, todos nós que estudamos teologia somos apaixonados por essa área do conhecimento, porque ela é a pá do arqueólogo desenterrando evidências de que a Bíblia é a palavra de Deus, ou, pelo menos, é historicamente confiável. Não vou ter tempo de falar de muitas coisas, mas quero mencionar pelo menos algumas. Em 1798, por ali, 99, Champollion, um jovem francês muito inteligente, traduziu uma pedra que foi trazida pelas tropas de Napoleão, lá do Egito, da região de Roseta, por isso conhecida como Pedra de Roseta. Hoje ela está na entrada do Museu Britânico. Tem cerca de 1,5 metro, mais ou menos assim, né, de basalto preto. E ela contém um texto em 3 versões, 3 línguas. Grego, que é uma língua que nunca se perdeu, né, sempre foi conhecida. E 2 outras versões do mesmo texto em línguas do Egito, que se haviam perdido. Ninguém mais conseguia decifrar aquelas escritas, hieróglifos, demótico, hierática, né? As escritas do Egito. Champollion, com base no grego, foi decifrando os caracteres das línguas do Egito. E depois de algum tempo, ele conseguiu decifrar, e com isso foi dado início ali à chamada área de pesquisa da egiptologia. E esse feito foi tão marcante que realmente ele marca o nascimento da arqueologia moderna. 1798.
1700, vamos arredondar, 1800. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, eu tenho certeza que você vai responder corretamente. Quando Deus começa a usar seres humanos para escrever a Bíblia, ele usa Moisés inicialmente, não é? Para escrever o Pentateuco e o livro de Jó. Moisés era perito nas línguas do Egito, porque ele estudou lá. Ele poderia ser um faraó, então para ser um faraó tinha que passar pela escola dos escribas, conhecer toda a cultura egípcia e as complicadíssimas formas de escrita do Egito. Moisés conhecia muito bem isso. Mas quando Moisés começa a escrever a Bíblia, ele não usa o egípcio, nenhuma língua do Egito, ele usa o hebraico, uma língua de escravos, com 20 e pouquinhas letras, uma língua que se você se dedicar bastante, assim, em 6 meses, 1 ano, você consegue dar conta até de ler, de entender um pouco ali. Por que Moisés fez isso? Senhor, talvez ele pudesse até questionar, né? Senhor, mas se é para ser um livro assim, respeitado, eram rolos inicialmente, né? Rolos de pergaminho, né? De couro de cabra. Depois é que, graças a Deus, ficou nesse formato, muito mais fácil de manipular. Pensa, né? Antes você tinha que desenrolar o rolo todo, não tinha capítulo nem versículo, outra invenção boa. Aqui nesse trecho tinha que conhecer muito bem a Bíblia, né? Abre o rolo de Isaías, gigante, 40 e poucos capítulos, né? E lá Jesus ia procurando, está aqui, ó, e ele lia o trecho, né? Assim é tão bom, né? Tudo está mastigadinho para nós hoje em dia, né? Ou está aqui, né? Está aqui dentro, né? Tem várias versões da Bíblia aqui, eu posso na hora que acessar. Está muito fácil, né? Bom, que bom. Então, Moisés, Senhor, por que a língua dos escravos? O Egito, né? É mais chique usar a língua do Egito, hebraico. Se tivesse sido escrita com caracteres hieróglifos ou hieroglíficos, por quanto tempo a Bíblia permaneceria indecifrável? Diga para mim. Exatamente. Até quase 1800. Pensa, não haveria reforma protestante? Quantas milhões de pessoas deixariam de ser beneficiadas? Eu não sei se o mundo estaria aqui, na verdade, sem esse elemento conservador que é a palavra de Deus. Quanta coisa não teria acontecido? Mas porque Moisés usou o hebraico, uma língua que também nunca se perdeu, ela sempre esteve disponível. E já de cara pôde ser entendida pelo povo que era o destinatário dela inicialmente, o povo hebreu. Não é incrível? Me diga, Deus sabe ou não sabe sempre o que faz? Sempre, sempre. Confie em Deus. Leia a Bíblia e coloque em prática o que está aqui, porque Deus nunca erra. Deus sempre sabe o que faz. Bom, alguém poderia dizer o seguinte para mim agora. Pastor, tá bom, eu acabei de me convencer que Deus existe, que a Bíblia é a palavra revelada dele, mas, pastor, os originais, né? Aquilo que Moisés escreveu naquelas peles de cabra, enroladinhas, né? Aquilo que Pedro, João, Paulo escreveram lá naqueles rolos, mas, pastor, convenhamos, foram séculos e séculos e séculos de cópias. E se alguém copiou errado? E se algum espertinho foi lá e alterou de propósito alguma coisa? E se um copista deu uma cochilada e trocou uma palavra? É uma boa argumentação, convenhamos, né? É um bom questionamento esse. E até 1950 por ali, ou um pouco mais, porque foi preciso um tempo para que houvesse um estudo disso, a única resposta que podíamos dar era a da fé. Eu poderia dizer o seguinte, olha, se Deus existe, e a Bíblia é a palavra dele, ele preservou. Ele colocou sua mão protetora sobre ela, sobre as cópias e os copistas, mas convenhamos, é uma resposta de fé. Não tínhamos algo material para sustentar essa crença. Até que, em 1947, um pastorzinho de ovelhas, pastoreando seus rebanhos ali na região de Qumran, nas encostas do Mar Morto, ele descobre, dentro de umas cavernas, buscando uma ovelhinha perdida lá, cântaros de barro contendo pergaminhos.
E aí, com as moedas que havia no local e a própria forma de caligrafia e os próprios cântaros, foi possível datar alguns desses pergaminhos de até 250 anos antes de Cristo. E ali havia, entre muitos documentos, cópias da Bíblia. O livro de Isaías está inteirinho lá no museu, destinado para isso, para os rolos do Mar Morto, em Israel. 250 anos antes de Cristo, ok. Tá, e o que isso importa? Presta atenção agora nesse detalhe. A cópia mais antiga, antes dessa descoberta, era do ano 900 depois de Cristo. Se não me engano, o Códice Vaticanos. 900 anos depois de Cristo. Essa Bíblia aí, digamos, era de 250 anos antes de Cristo. Portanto, mais de 1000 anos mais antiga do que a versão mais antiga até então. Digamos que você conhecesse bem, pode ser que alguém aqui, eu sei que alguns aqui conhecem, conhecesse bem o hebraico e o aramaico, e você agora tivesse uma Bíblia mais de 1000 anos mais antiga do que a conhecida até então, e a própria, as traduções mais recentes. O que você faria com esses dois textos? Exatamente, vamos comparar. E aí, de um lado estavam os céticos, os descrentes, pensando assim, agora vamos provar que está tudo errado. Ou que tem um monte de erro nessa Bíblia aí. E vamos ver que realmente ela não passou no teste. E do outro lado, judeus, protestantes, católicos, pensando, agora nós cremos que Deus vai vindicar a sua palavra, agora teremos uma evidência material de que as cópias, elas foram preservadas. Depois de alguns anos de pesquisas, e hoje está tudo disponível na internet, os manuscritos estão disponíveis, qual você acha que foi a conclusão geral? O cristianismo acabou? Bíblias pararam de ser vendidas? As portas das igrejas foram fechadas? Amigos, continua sendo o livro mais vendido no mundo, a Bíblia Sagrada. Ou seja, foi possível confirmar que o texto foi preservado, que a mensagem, as doutrinas, as verdades da palavra de Deus foram preservadas pelo Deus da palavra. Os copistas foram muito cuidadosos. E quer saber o mais legal ainda? Existem milhares, no caso do Novo Testamento, mais de 5.000 manuscritos. Porque isso é muito bom, porque imagine, se fosse só uma Bíblia que alguém pegasse, a primeira cópia, a primeira original, vamos colocar numa caixa de vidro, para ela ficar ali guardadinha. Dá um incêndio, acabou a Bíblia. Dá uma explosão, acabou a Bíblia. Mas o fato de haver milhares e milhares de cópias, fez com que ela fosse preservada. Não tem mais essa aqui à disposição, mas tem lá, tem lá, tem lá, tem lá e tem lá. Hoje tem pessoas que se dedicam só a estudar as cópias, a crítica textual e outras áreas aí bem interessantes, É maravilhoso, Se alguém disser para você, olha, não dá para confiar na Bíblia porque ela foi copiada muitas vezes, aí você diz assim, você já leu sobre os manuscritos do Mar Morto? Então, eu te convido a conhecer um pouco mais esse assunto aí, E perceber que materialmente, historicamente, e enfim, a Bíblia é confiável. E se o seu pano de fundo histórico é confiável, se as suas cópias são confiáveis, por que não a sua mensagem? Por que não a sua teologia? Pragas do Egito, aquela história das pragas do Egito. Por muito tempo, os céticos, críticos, diziam que isso era uma lenda hebraica. Nunca aconteceu. Isso é uma invenção do povo hebreu. Até que foi descoberto um papiro. O papiro é feito com as fibras daquela planta que tem o nome de papiro, É bem menos durável que um pergaminho de couro. Mas, enfim, esse papiro foi preservado. Hoje está no Museu de Berlim, se eu não me engano. É um pedacinho de um papiro com uma oração de um sacerdote egípcio chamado Ipuver. E nessa oração, eu vou parafrasear, ele reclama com o deus Horus, um deus com D minúsculo, lá do Egito, dizendo assim, Horus, olha para nós, o gado morre no pasto, nós estamos cheios de feridas e o rio se transformou em sangue. Onde é que você encontra esse tipo de coisa? Esses relatos? Êxodo. E aí os críticos, mais uma vez, tiveram que fechar a boca, porque não era uma lenda, ou encontrar evidências fora da Bíblia. Bastaria o que está aqui, porque é um documento histórico, mas o povo é tão teimoso, tão descrente, que se não encontrar uma pedrinha, um caco de cerâmica com o nome que está aqui, como por exemplo, o anel de Jezabel, foi descoberto. Tá bom, a Jezabel existiu, pronto. Poço de Siloé, um tanque de Siloé, foi descoberto. Tá, essa história é real.
O Dr. Rodrigo, numa aula que eu tive com ele no mestrado de arqueologia, dizia assim: gente, não adianta, a teimosia é tão grande que mesmo que um dia encontre uma foto de Adão e Eva, alguém vai dizer, tá bom, Adão e Eva existiram, mas cadê a cobra? Tirou a foto, né? Então, ainda que haja um caminhão de evidências, para quem não quer crer, é complicado. Vamos fazer uma comparação? A história de Alexandre o Grande foi registrada uns 300 anos depois da morte dele. E ninguém duvida que ele existiu. A história de Jesus começou a ser escrita pelos testemunhas oculares 30, 40 anos depois. Tinha um monte de gente viva ainda. A história de Jesus poderia ser desmentida na fonte, porque bastaria Nicodemos, que tinha muito a perder, dizer assim, ó, tira o meu nome dessa história. É mentira. Ou então os romanos podiam dizer, tudo mentira. Como assim mentira? Está aqui o corpo. Não era deles o corpo de Jesus? Não estava com eles? Mas ninguém conseguiu desmentir. Aliás, tiveram que inventar uma fake news terrível, tremenda, de que um grupo de maltrapilhos judeus, desarmados, derrotou uma tropa romana bem armada, moveu a pedra, roubou o corpo para inventar que Jesus ressuscitou. Para, quem é que aceita uma mentira dessa? A mentira foi essa, não a de que Jesus ressuscitou. Paulo, quando escreve sobre a ressurreição de Jesus, ele fala assim, centenas de pessoas viram Jesus, muitas das quais estão aqui agora. Tipo assim, não creem em mim? Falem com quem viu. A alucinação coletiva de centenas de pessoas. O que aconteceu com aqueles homens e mulheres que estavam morrendo de medo quando Cristo foi crucificado, porque achavam que seriam mortos também, e de repente saem para pregar e dizem assim, quer saber? Quer me matar? Pode matar. Ou então, como diz a tradição, né? Pedro, eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre, me coloque de cabeça para baixo, como diz a tradição. O que aconteceu com essas pessoas que estavam morrendo de medo e de repente saem para pregar para o mundo todo sem ter mais medo de nada? Alguma coisa aconteceu. Eles viram o Cristo vivo. Então há muitas evidências, meus queridos, de que realmente a história é real e que nós podemos confiar nela. Eu poderia citar aqui inúmeras descobertas arqueológicas. Eu vou deixar o livro do Dr. Rodrigo como indicação, Verdade, Escavando a Verdade. E no meu blog, criacionismo.com.br, tem um botãozinho lá em cima com a palavra arqueologia. Clica lá depois e você vai ter várias descobertas que eu fui catalogando ao longo dos anos, que confirmam realmente a historicidade da Bíblia. Alguns diziam, anos atrás, que Davi não tinha existido. E se tivesse existido, era o líder de um bando lá, nunca foi rei. Estão escavando agora, nesse momento, o palácio de Davi, lá em Jerusalém. O palácio da rainha de Sabá, na Etiópia, foi descoberto. E que vontade de falar mais um monte de coisa. Mas o tempo corre, eu fico só com essas. Eu acho que bastam, né? A Bíblia é confiável. Bem, para a gente caminhar aqui para a nossa conclusão, é a palavra de Deus, tem credenciais para isso, ela tem unidade, 66 livros harmônicos, Jesus a chamou de palavra de Deus, para mim isso bastaria, indestrutível, apesar das perseguições inúmeras que foram movidas contra ela ao longo da história, muitas fogueiras, né? As profecias cumpridas. Semana que vem teremos aqui uma aula sobre Apocalipse. Tudo que foi profetizado sobre Jesus, sobre a segunda vinda de Cristo, sobre a condição do mundo hoje, está se cumprindo exatamente como foi anunciado. Como que isso é possível? E, se eu fosse destacar uma evidência poderosa, eu diria, essa é uma delas. E esse serzinho que está aqui falando para vocês, é uma evidência dessas. O poder de transformar vidas. Muitas pessoas que nós temos encontrado pelo caminho, e os pastores aqui, os irmãos aqui, poderiam citar muitas e muitas histórias de pessoas que tinham uma vida destruída. O irmão Ademir, que é um missionário da Bíblia, tem muitas histórias para contar, de pessoas cuja vida foi transformada pelo poder da palavra. Se você entregar livros como O Capital, de Karl Marx, ou A Origem das Espécies, de Charles Darwin, nos presídios por aí, o máximo que vai acontecer é você transformar alguns presidiários em darwinistas ou marxistas. Não muda a vida. Mas se você fizer o que muitos têm feito, que é entregar bíblias nos presídios, aí, meus amigos, os milagres começam a acontecer. E eu conheço pessoas que eram presidiárias e que hoje são pregadores da palavra.
Conheço um senhor de Santa Catarina, meu estado natal, que era um bandido perigoso, foi parar no Carandiru. Lá ele se converteu, para encurtar a história que é linda. E hoje é um enfermeiro no Hospital Adventista de São Paulo, um dos mais queridos. Ora com todos os pacientes ali. João Trindade. Como entender isso? Se esse livro fosse apenas um livro, papel e tinta. A mensagem que ele contém é poderosa, transforma vidas, muda a história das pessoas. Mas você tem que ler para que esse poder, ele haja na sua vida. Você tem que estudar, examinar a Bíblia, para que esse poder atue na sua vida. E nós esperamos, como igreja, como organizadores aqui desse curso de teologia, que esse poder esteja à sua disposição e você possa aproveitá-lo. Combinado? Não leia a Bíblia apenas como um estudo de teologia, apenas como um objeto de estudos, como eu falei no começo, e com isso eu encerro. Leia como o meio de levar você a um conhecimento mais profundo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aí esse curso aqui vai cumprir o seu papel. Vai ser transformador. E no fim desse curso, depois conte para nós, por favor. Vocês que tiverem aí 75% de rendimento, né, de presença, contem para nós se isso não mudou a vida de vocês. Combinado? Eu quero ouvir as histórias no fim desse curso. Espero que essa primeira aula tenha sido uma bênção para vocês. E não percam as próximas, porque serão tremendas. Deus nos abençoe. E abençoe a todos vocês nessa aventura de conhecer mais a palavra dele. Amém?